Qual a chance de Daverson virar reforço do Vasco? Te atualizo também sobre o futuro de Adrielson, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Boa notícia para os clubes brasileiros que procuram zagueiro, Adrielson não vai mais jogar no CSKA da Rússia. O ex-jogador do Botafogo, que pertence ao Al-Ahly, dos Emirados Árabes Unidos, tinha negociações avançadas com o clube russo. O Al-Ahly pediu uma compensação financeira um pouco maior depois do acordo e a conversa foi desfeita. Por que eu considero o Adrielson uma ótima opção? Zagueiro de 27 anos de idade que deixou ótima impressão com a camisa do Botafogo. E no mercado de zagueiros extremamente alto, em que o Vitão foi comprado por 10 milhões e meio de euros pelo Flamengo, em que o Jonathan Jesus quase se transferiu para o Zenit por 10 milhões de euros, em que o Joaquim, que pertence ao Tigres e esteve na mira do Palmeiras e também do Cruzeiro, não chegaria por menos de 9 milhões de dólares, e que, por exemplo, o Zenit pede para que o Nino seja liberado algo próximo a 8 milhões de euros, o Adrielson pode ser comprado por mais ou menos 3 milhões e 200 mil euros. Ele havia sido vendido por um valor bem baixo pelo John Textor para o Lyon, na oportunidade em 2023, 3 milhões e 600 mil euros. No Lyon ele não conseguiu explodir, acabou sendo emprestado e depois vendido para o Al-Ahly por apenas 2 milhões e 200 mil euros. Seu time precisa de zagueiro, o que você pensa sobre o Adrielson? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E essa história de que Daverson pode virar reforço do Vasco. Centroavante é torcedor declarado do Cruz Maltino, isso todo mundo sabe. Também se tornou notícia nos últimos dias que ele rescindiu seu contrato com o Fortaleza. O Lion havia o comprado por 7 milhões de reais em março do ano passado e por conta das cifras muito altas do salário, algo na casa dos 800 mil mensais, Fortaleza optou por rescindir seu contrato de forma amigável. Dessa maneira, o Daverson está livre e foi sugerido ao Vasco. Cruz Maltino, que andou conversando também com Cláudio Spinelli, centroavante argentino do Independiente Del Valle. Mas a informação que eu tenho é de que com a contratação do Brenner, o Vasco entende já ter resolvido o seu problema para centroavante. E o Daverson, nesse momento, tem tratativas avançadas com outro clube do futebol brasileiro que não o Vasco. Qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês. Antes de mudar de assunto, só registrar que Ryan, que ainda não foi vendido de forma oficial ao Bournemouth, se casou nessa sexta-feira no Rio de Janeiro. O meio atacante deve ter sua transferência para o clube inglês oficializada na próxima semana. O Leandro da Silva pedindo para falar sobre o Inestrosa, muito bom jogador. Foi especulado, sondado, desejado por vários clubes brasileiros, como Santos, Cruzeiro, Fluminense, golaço do Vasco da Gama. O Inestrosa tinha negociação avançada para jogar no Boca, e não foi um valor alto, né? O Vasco está comprando o Inestrosa por 5 a 6 milhões de dólares e ficando com 80% dos direitos econômicos para atacante, cara. É um valor muito bom por alguém que já passou no futebol brasileiro. Ele era na base do Palmeiras, mas o João Paulo me contou que na base ele sentia muita falta da família, moleque de tudo, né? Agora muito mais maduro, enfim. Ele é driblador, ele é rápido, ele vai para 1 contra 1. Ele tem características parecidas à do Andrés Gomes, mas é mais jogador do que o Andrés Gomes. Então a verdade é que o Vasco passa a ter 2 ótimos pontas. O Nuno é um cara que ajuda, o Nuno é um cara que agrega. Você tem o Brenner numa função de centroavante diferente dado o Verratti, além do Coutinho, a grande tristeza é a saída do Ryan, né? Bom, o Maurício Gonçalves perguntando se o Vasco desistiu do Cuiabano. A primeira proposta foi recusada, a oferta foi de empréstimo, e o Forest só aceita vendê-lo em definitivo. Acho que o Vasco pode tentar comprar o Cuiabano se perder o Piton, que é um dos jogadores pretendidos pelos times de fora. Notícias de zagueiro, primeiro volante, essa eu já tinha lido. Segundo notícias, Diniz Pinto e Jefferson Lerma são alvos do Vasco. A especulação de que o Lerma tem sido oferecido para clubes brasileiros. Lerma é um volante colombiano que joga bola, joga bem, está lá na Turquia. Não sei, cara, será que vale a pena trazer um volante para concorrer com o Thiago Mendes, com o Cauã Barros? Eu não acho que esse é o problema do Vasco, sendo sincero. Sobre reforços para defesa e técnico para o Vasco. O Vasco vai insistir no Diniz, tá? O Vasco vai ficar com o Diniz. O Vasco entende que o Diniz é hoje a melhor opção disponível. O Pedrinho gosta demais do Diniz, o que ele fez em relação ao crescimento do Ryan, a venda do Ryan por 35 milhões de euros passa muito pelo Diniz, enfim. O Diniz está prestigiado.
E sobre defesa, reforço para defesa, depois eu até dar uma checada para ver se tem alguma coisa, mas não escutei nada não. Nicola, o que acha do novo trio de ataque do Vasco? Andrés Gomes, Inestrosa e Brenner. Acho bem interessante. Só lamento que o Ryan não possa fazer parte desse trio, né? E aí tem talvez a cereja do bolo, que é o Felipe Coutinho por trás. Você tem o Coutinho para pensar o jogo, o Inestrosa por um lado, o Andrés Gomes pelo outro, e o Brenner, que é um centroavante de muita mobilidade, muito menos capaz do que o Verratti na bola aérea, não tem a mesma capacidade de segurar a bola, de fazer o pivô, mas ele vai entregar outras coisas, vai entregar o facão, vai entregar bom posicionamento, enfim. Gosto bastante, tá? O Mar vende o Piton urgente e compra o Cuiabano, o valor é o mesmo, e o Piton quer ir embora. Cara, eu gosto do Cuiabano, eu acho que ele tem muito potencial, capacidade física e tal. O Piton foi muito importante nos últimos anos do Vasco, mas essa percepção que o João tem, eu também tenho, de que já é meio que um fim de ciclo, né? A gente para o que a gente está fazendo para responder aos superchats. Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. Vasco comprando o Cuiabano e o Piton saindo. A concorrência pelo Cuiabano vai ser grande. Por que eu digo isso? Porque há uma série de interessados na contratação do Cuiabano, o Corinthians, o Cruzeiro, o Vasco, tem muita gente, o próprio Botafogo, que o Botafogo passa por uma dificuldade financeira muito grande, mas tem muita gente interessada no Cuiabano, e já ficou bem claro, até inclusive depois de uma sondagem do Vasco, que o Nottingham Forest só tem interesse em se desfazer do Cuiabano em definitivo. Lateral de 22 anos, comprado por 6 milhões de euros, aguardemos cenas dos próximos capítulos. A primeira proposta feita ao Vasco pelo Piton foi recusada, tá? Houve uma proposta do Besiktas pelo Piton, e a proposta foi recusada. Bom, meus amigos, vamos começar falando sobre Cláudio Spinelli, atacante que foi oferecido ao Vasco da Gama. O Vasco analisa, né, a contratação desse jogador. Ele que se destacou na Copa Sul-Americana contra o próprio Vasco da Gama, marcou um gol em São Januário, inclusive, e fez uma temporada muito boa pelo Independente Del Valle, né, marcando 28 gols. Enfim, é um cara interessante, né, um atacante interessante. Aquele loirinho, né, que a galera até apelidou de Xuxa, né, mas fez uma Copa Sul-Americana principalmente muito boa, nos jogos que a gente viu contra o Vasco e também contra outros clubes brasileiros, como o Atlético Mineiro. Enfim, o jogador foi oferecido ao Vasco, o Vasco analisa essa contratação, parece que o modelo de negócio está dentro da realidade do Vasco, mas ontem surgiu também uma informação que o jogador estaria próximo do Independiente da Argentina, né? Que o clube argentino estaria próximo de fechar a contratação desse atacante, que é argentino, o Cláudio Spinelli. Porém, os amigos do Papo na Colina trouxeram a informação que o Independente não tem dinheiro para fechar essa contratação, né? Os clubes argentinos estão quebrados. Enfim, o Independente não tem dinheiro para fechar essa contratação. A janela lá do futebol argentino também já está no fim e não vai dar tempo do Independente avançar no negócio neste momento. Então o Vasco tem caminho livre, podemos dizer assim, para poder fechar a contratação desse atacante. Eu acho que seria um nome interessante e acho até que a realidade financeira ali, né, dos outros países, do Equador, da Argentina, é muito diferente aqui da realidade financeira do futebol brasileiro. Então, provavelmente tem um salário ali dentro da realidade do Vasco. Eu acho que se o Vasco tiver oportunidade, deve avançar nessa negociação sim do Spinelli. Seria um bom nome, mas quero a sua opinião também. Deixa aqui nos comentários. E agora, eu sei que você quer saber do Deivinho, tá? Vamos falar de Deivinho agora, meus amigos. Vamos falar sobre o atacante Daverson. Confesso para vocês que me pegou de surpresa essa situação do Daverson. Não esperava que o Vasco fosse se interessar, enfim. É um tipo de contratação que é um perfil de contratação diferente do que o Vasco vem fazendo nas últimas janelas, desde que o Admar chegou, né? Porque o Daverson já tem uma idade mais avançada, tem um salário alto e o Vasco vem apostando mais em jogadores ali mais jovens, apostas, né, com salários mais baixos, podemos dizer assim. O Vasco recentemente se livra do Verratti por conta do salário alto. É um perfil de contratação diferente, mas os amigos do BTB Esportes trouxeram a informação que o Vasco abriu negociação com o Daverson para ser mais um reforço do Gigante da Colina. O Vasco enxerga a situação como uma oportunidade de mercado,
já que o jogador está livre, né? Pode assinar com qualquer clube de graça. Ele estava no Fortaleza, mas rescindiu seu contrato após o rebaixamento do Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro. A possível contratação do Daverson não impediria ali a chegada de outros atletas para a mesma posição. Cara, a minha opinião sobre o Daverson é a seguinte, não é o tipo de contratação que me agrada nesse momento, mas eu já quis o Daverson em outros momentos, tá? Já quis o Daverson no Vasco em outros momentos. Eu acho que agora ele não vive um momento muito bacana na carreira, não. Mas, se for aquela famosa oportunidade de mercado, né? O jogador vai receber um salário mais baixo, tá livre, vem de graça e tal. Enfim, vem para brigar por posição, para ser uma opção no banco de reservas, já é um jogador experiente, rodado, campeão, pode ser interessante, mas eu não acho que é o perfil de contratação que o Admar e a atual direção do Vasco costuma fazer. Por isso, não estou botando muita fé nessa situação do Daverson. Inclusive, o amigo Gabriel Andreso, da Rádio Tupi, trouxe uma informação que ele conversou com uma pessoa ligada ao Daverson, né? Que afirmou ali que já existe uma situação do Daverson praticamente fechada com outro clube após a rescisão com o Fortaleza e que esse clube não é o Vasco, né? Vamos aguardar, mas parece improvável que o atacante Daverson se transfira para São Januário nesse momento. Mas fica o registro, né, que, enfim, existiu algum tipo de conversa aí entre Vasco e Daverson. Quero saber a sua opinião, meu amigo. Você contrataria o atacante Daverson? Você acha o Daverson uma boa opção para o nosso Vasco da Gama? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Deivinho, né? Deivinho é uma figuraça, é vascaíno, né? Deivinho é vascaíno. Vamos aguardar se teremos mais novidades ou não sobre essa situação. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre uma renovação de contrato, porque o Vasco está por detalhes de renovar o contrato de Guilherme Estrela. O meia, que tem vínculo até dezembro de 2026, vai assinar uma extensão até 2028. As partes já têm as bases salariais acertadas e a tendência é que a oficialização aconteça em breve. A intenção de Diniz e da direção do Vasco é observar a Estrela durante o Campeonato Carioca, nesse primeiro trimestre, né, da temporada, e depois emprestar o jogador para outro clube do futebol brasileiro para ele ganhar rodagem. O movimento é pensando ali em garantir tempo de jogo. É um jogador que não conseguiu ter sequência por conta das recorrentes lesões nos últimos meses. O Estrela é visto como potencial, mas convive, né, com problema no joelho há 2 anos. Ele tem 21 anos de idade e não conseguiu engrenar no time profissional do Vasco em 2025. Foram apenas 3 jogos na última temporada, né, por conta das lesões, mas é um jogador com muito talento e o Vasco ainda vai apostar um pouquinho mais no Estrela. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!